Olá, querido, que bom que podemos juntos novamente adorar o Senhor. Obrigado por me receber na tua casa, obrigado por me permitir estar na tela do teu televisor, por estar na tela do teu computador ou muitas vezes do teu celular. Obrigado porque nós podemos juntos, mesmo nesse momento de pandemia, num momento de reclusão, adorarmos ao Senhor. E eu te convido para junto com todos os seus adorarmos. Vamos adorar?
Se sou amado, quanto mais amado, mais correspondo ao amor. Se sou esquecido, devo esquecer também, pois amor é feito espelho, tem que ter reflexo. Estas são palavras do poeta Pablo Neruda, pelo que poderíamos pensar, ainda bem que são dele, não de Deus, pois Deus nos ama incondicionalmente. Será? Será que é assim mesmo? Deus nos ama incondicionalmente? Robert Charles Sproul aponta que tornou-se moda nos círculos evangélicos falar quase que sem hesitação do amor incondicional de Deus. E que esse amor incondicional é uma mensagem agradável para as pessoas ouvirem e se ajusta a certo tipo de discurso politicamente correto. Ou seja, é que em nosso desejo de comunicar às pessoas a doçura do Evangelho, a disposição de Deus de cobrir nossos pecados com o perdão e a incrível profundidade do seu amor mostrado na cruz, usamos por vezes uma expressão exagerada para o escopo e extensão do seu amor. A pergunta é: onde nas Escrituras encontramos essa noção do amor incondicional? Se o amor de Deus é absolutamente incondicional, por que falamos às pessoas que elas têm que se arrepender e ter fé para serem salvas? É bem verdade que, em certo sentido, Deus ama mesmo aqueles que não satisfazem as condições de salvação. Mas essa sutileza é geralmente perdida pelo ouvinte quando o pregador declara o amor incondicional de Deus. Isto sem deixar claro que Deus estabelece condições claras para uma pessoa ser salva. As pessoas ouvem que Deus irá amá-los continuamente e aceitá-los, não importa o que eles façam ou como eles vivam. Declaramos assim um universalismo descarado se falarmos do amor incondicional de Deus sem uma clara e cuidadosa qualificação do que isso significa. É um equívoco dizer que o amor de Deus é incondicional. Para que seja assim, o amor de Deus deveria cumprir duas condições que estão implícitas no termo incondicionalidade: a não necessidade de pré-requisito, a não expectativa de reciprocidade. Ora, João nos aponta que, lá em 1 João 4,19, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Pelo que resta claro que Deus ama para ser amado. Deus espera que seu amor por nós desperte amor por ele. Se Deus amasse incondicionalmente, a salvação teria de ser universal. E não é. Incondicionalidade significa não exigir nenhum pré-requisito e não esperar nenhum tipo de resposta. Não é o caso. Deus espera ser amado. Logo, antes de ser incondicional, o amor de Deus atua para criar em nós condições de amá-lo. Ou seja, o amor de Deus não é incondicional porque dos dois fatores que demarcam a incondicionalidade, a ausência de pré-requisito e o não aguardo de resposta, o amor de Deus contempla apenas o primeiro. O amor de Deus não exige pré-requisito. Está lá em Romanos 5,8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. O amor de Deus, entretanto, exige uma resposta. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Percebe? Deus ama todos, mas só salva aqueles que respondem ao seu amor. Amados, o pecado nos afastou de Deus. Estabeleceu por nossa rebelião a hostilidade do homem para com Deus. Agora, na visão contemporânea, popular, acreditamos que nós estamos afastados de Deus, mas Ele não está afastado de nós. A inimizade está em um dos lados apenas. A figura que pentamos é que Deus continua nos amando com um amor incondicional enquanto permanecemos, no mínimo, indiferente quanto a esse amor. A cruz desmente essa visão. Vou explicar. Sim, a cruz aconteceu porque Deus nos ama. Seu amor está por trás do seu plano de salvação. Entretanto, Cristo não foi sacrificado na cruz para nos aplacar ou para servir de propiciação para nós. Seu sacrifício não foi planejado para satisfazer nossa inimizade injusta contra Deus, mas para satisfazer a ira justa de Deus contra nós. Entende que é diferente? Entenda, o efeito da cruz foi remover o afastamento divino de nós, não o nosso afastamento dele. Em Cristo, o obstáculo do afastamento é superado e nós somos reconciliados com Deus. Mas essa reconciliação se estende apenas àqueles que creem. Aqueles que rejeitam a Cristo permanecem em inimizade com Deus, afastados de Deus e objetos tanto de sua ira quanto da sua aversão. Tudo na Bíblia
parece dizer que Deus não deixa de amar porque não houve resposta ao seu amor. Entretanto, também não deixa de esperar que essa resposta venha. Se ela não vier, apesar de todo o amor que dispensa às suas criaturas, ele executará o seu juízo. Mas por que eu falei tudo isso? Onde que eu quero chegar? Você pode pensar, bem, está tranquilo, essa reconciliação veio para mim, eu já entendi, já tomei posse daquilo que foi feito na cruz, está tudo certo. Eu sei que Deus me ama e eu amo a Deus. É? É mesmo? Você sabe o que Deus espera de você? Abra a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós lemos a partir do verso 46. Lucas 6, 46 diz assim a palavra do Senhor: porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo. Eu vou mostrar a vocês com que se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade plena, genuína, Senhor meu Pai, para agir em poder em nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amados, definitivamente o amor de Deus por você não depende daquilo que você faz por Ele. Mas a sua decisão de agradá-lo fala do valor que Deus tem para você. Ou seja, isso significa que você não apenas entende, mas que você retribui ao seu amor. É assim, quando eu me dou conta do amor de Deus, eu me sinto como que constrangido por esse amor e desejo retribuir, desejo agradar, pelo que o desejo de agradar a Deus é legítimo, bíblico. Tanto que Paulo, para referendar o jeito de viver dos irmãos lá em Tessalônica, escreveu na carta de 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora, pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais. No texto de Lucas que lemos, fala muito mais do que pura e simplesmente cuidado com a escolha de local, da edificação de uma casa. Fala de um jeito de viver. E há uma diferença entre ser amado por Deus e ter uma maneira de viver a vida cristã que seja agradável a Ele. O primeiro determina o nosso valor e tem a ver tanto com o que Deus é, como o que nós somos. O segundo tem a ver com o nosso comportamento. E nada tem a ver com Deus ou com o que nós somos. No livro Extraordinário, O que você está destinado a viver, de John Bevere, no tocante ao nosso relacionamento com Deus, o autor afirma: não podemos fazer nada para fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Também não podemos fazer nada que faça com que Ele nos ame menos. Mas quanto prazer Ele sente por nossa causa, isso é outra história. E ainda ele acrescenta: nos últimos anos, ouvimos falar muito sobre o amor incondicional de Deus. Uma discussão muito sutil e necessária. Entretanto, muitas pessoas concluíram em seu subconsciente que uma vez que Deus as ama, ela também está satisfeita com ela. Isso simplesmente não é verdade. Notem, tenho percebido 2 tipos de comportamento errados na igreja e sei que eles nascem de um entendimento errado, mas não há como tratar do efeito sem tratar a causa. De um lado, nós temos muitos cristãos se esforçando por merecer o amor de Deus, e no caso, mesmo colocando esse merecer entre aspas, ele ainda soa muito ridículo, pois o amor de Deus não tem nada a ver com performance, com aquilo que possamos fazer para alcançar. Mas, de outro lado, temos visto nascer um outro tipo de cristão que sabe que a performance não determina valor ou aceitação, a ponto de não se importar com isso. O problema é que essas pessoas, tanto de um grupo quanto de outro, não entendem que para agradar a Deus, diferente de ser amado por Ele, temos de dar o melhor de nós, sabendo de antemão que não haverá mérito. Toda e qualquer pessoa tem o mesmo valor aos olhos de Deus.
Todos são amados por Deus, mas a pergunta a ser feita é: estamos todos agradando a Deus? Amados, vejam, em Romanos 8,8 nos é apontado que as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana, ou seja, na carne, não podem agradar a Deus. Já em Hebreus 11,6 nos é apontado que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Agora, pensem comigo. Uma pessoa que está na carne é amada por Deus? Claro que sim. E ela está agradando a Deus? Claro que não. Uma pessoa que não consegue andar em fé é amada por Deus? Sem dúvida que sim. E ela está agradando a Deus? Definitivamente não. Veja, como nos aponta Luciano Subirá em seu livro Até que Nada Mais Importa, nenhum de nós pode se esquecer que tanto o ser amado por Deus como o ser agradável a Deus estão relacionados com valor. Porém, um determina o nosso valor para Deus, enquanto o outro determina o valor de Deus para nós. Muito mais do que apenas ser extraordinariamente amado por Deus, o que determina o nosso alto valor para Ele, nós também devemos procurar em tudo agradar a Deus, o que determina o valor dele para nós. Preste atenção. A falta dessa compreensão básica tem impedido muitos de avançar a uma dimensão maior de intimidade com o Senhor. Alguns sabem que, como filhos, são tão amados pelo Pai Celeste quanto os outros. O que infelizmente ignoram é que poderiam agradar mais o Pai e desfrutar muito mais dele do que já chegaram a experimentar até agora. E aqui eu chego ao ponto principal que Deus quer tratar conosco nessa noite: obediência. Ora, o texto que lemos em Lucas 6 nos aponta de plano, lá no verso 46, o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Amados, percebam, Romanos 16, 26, nós fomos chamados à obediência pela fé. Essa deve ser a forma de caminhar de todo cristão. É assim que nos aponta Romanos 16, 26. No caso, Paulo, escrevendo aos Efésios, menciona a condição anterior à nossa conversão. E para descrever a forma como vivíamos, ele usa o termo filhos da desobediência. Está lá em Efésios 2, 1, 3. Pois bem, se antes de nossa conversão éramos filhos da desobediência e pela fé fomos chamados à obediência, é de se esperar que todo cristão deva espelhar submissão e obediência a Deus e sua palavra, não é mesmo? Mas é isso que acontece? Infelizmente, devemos admitir que não. Agora, no caso, o problema não é apenas a desobediência pura e simplesmente, mas a nossa capacidade de, através da religiosidade, fingirmos uma pretensa obediência. Eu vou explicar melhor. À semelhança dos fariseus nos dias de Jesus, nós também por vezes pecamos hoje pela nossa religiosidade. Aprendemos a falar e a nos comportar com ares cristãos exemplares e por isso encobrimos nossa desobediência. A verdade é que nós nos importamos com a nossa reputação em detrimento de nosso caráter. E no caso, caráter é o que somos, reputação é aquilo que os outros pensam que somos. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. Já caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. O Senhor Jesus contou uma parábola que denuncia este nosso comportamento com exatidão. Está lá em Mateus 21, a partir do verso 28. Diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Com relação a esses 2 filhos, quem demonstrou ser obediente? Ora, aparentemente foi o primeiro que respondeu afirmativamente o chamado do pai, porém na prática o filho obediente foi o segundo, ainda que a princípio ele tenha dito que não faria o que o pai havia pedido, depois arrependido foi obedecer.
Pois bem, Jesus compara esses dois filhos a dois grupos de pessoas, os fariseus, ou seja, um grupo de religioso mais severo dentro do judaísmo, e os pecadores, ou seja, os coletores de impostos, as prostitutas, aqueles que recebiam os piores rótulos daqueles dias. E concluiu dizendo que este último grupo estaria no reino de Deus antes do primeiro grupo. Amados, entenda, a aparência de obediência não está entre os pecadores, e sim entre muitos que se apontam cristãos. No entanto, a obediência verdadeira nem sempre está com esses chamados cristãos. Queridos, observem, Tiago nos fala assim no capítulo 1 da sua carta. Verso 22. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Infelizmente, muitos enganam-se a si mesmos. Acredito que pelo fato de terem uma aparência de santidade, ao frequentarem as reuniões e cultos, alcançarão um lugar de aprovação em Deus, mas isso não é verdade. Não é assim que funciona. Não basta a aparência de obediência. A palavra nos revela que não é Deus que é enganado, mas sim o próprio autor do engano. Querido, querida, olhem para mim. Tenho aqui algo muito especial para falar com você e que tem me preocupado. Existem muitos que foram comissionados por Deus a uma tarefa. Até expressaram a aceitação voluntária da convocação, mas simplesmente não acham tempo na agenda. Isso de fato demonstra qual é a sua prioridade, o alvo do seu amor. Amados, você se lembra quando Moisés, cumprindo ordem de Deus, chegou até Faraó e disse: "Deixa ir o meu povo"? O que disse o Faraó? "O povo da terra já é muito, e vós os distraís com suas tarefas." Êxodo 5:5. Pelo que a partir de então o Faraó deu ordem para aumentar o serviço do povo, dizendo: "Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras." Está lá no verso 9 do capítulo 5. Será que vocês não estão percebendo que é exatamente isso que está acontecendo? Entendam, não tem nada de errado em trabalhar, inclusive trabalhar dignifica o homem. Mas isso não pode, em hipótese alguma, tomar o lugar de Deus. Por favor, parem de dar migalhas de seu tempo para Deus. Não brinquem com isso, isso é sério, muito sério. Vocês muitas vezes estão brincando com Deus, dando migalha do seu tempo, do mesmo jeito que dão migalha para os filhos, dão migalha para as esposas, dão migalha para os seus esposos, dão migalha para a sua família do seu tempo. Com Deus não é assim. Quantos não acham tempo para orar, não acham tempo para ler, estudar as palavras, reservam para o Senhor só os últimos minutos do dia, quando já não tem força para manter os olhos abertos? Para com isso. Para com isso. Repense o teu conceito de amor para com Deus. Ainda no tema obediência, existe também um outro problema muito recorrente, que é a relativização da obediência, ou seja, a chamada obediência parcial. A questão é a seguinte, aliás, como nos aponta Luciano Subirá também. Algumas pessoas vivem a aparência, outras, porém, a parcialidade. Outras ainda conseguem tropeçar em ambas as coisas. Veja, certa ocasião, o rei Saul recebeu uma ordem expressa do Senhor. Está lá em 1 Samuel 15:3. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade, mate todos os homens e mulheres e crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Porém, o espertão atacou os amalequitas, mas não matou o rei, nem as melhores ovelhas, touros, bezerros e tudo mais que ele achou bom. Será que Deus gostou disso? Está no verso 10. O Senhor Deus falou com Samuel: "Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens." Note, não bastasse a desobediência quando Saul foi interpelado por Samuel, ele teve o disparate de apontar que somente não matou o melhor dos animais porque tinha intenção de oferecer como sacrifício ao Senhor. Pelo que Samuel lhe diz: "O que é que o Senhor Deus prefere?
Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Conta-se que um menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade de seu pai, quando Napoleão se aproximou com seus homens e queria cruzar aquela propriedade, porém o menino o impedia. Zangado, o imperador gritou com ele: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abra esse portão. Muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou: o senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Esse portão está fechado aqui, ninguém passa conforme meu pai determinou. Napoleão, naquela oportunidade, virou para os seus generais e disse: dei-me 1000 homens como este e conquistarei o mundo todo. E foi-se por outro lado do caminho. Muitas vezes nós nos damos o direito de pensarmos que por sermos obedientes em muitas coisas, podemos falhar em algumas outras. E olha que até justificamos com a expressão: todo mundo faz. Entretanto, a desobediência praticada em qualquer área das nossas vidas anula a obediência que sustentamos em outras. É isso mesmo. Ou alguém é totalmente obediente, ou é desobediente, pois não há obediência parcial. Tiago escreveu o seguinte sobre isso. Está lá em Tiago 2, verso 10, diz assim: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Imagine, num casamento, o noivo fazendo o seguinte voto. Fico pensando nisso. Prometo ser relativamente fiel, amar-te e respeitar-te na maior parte do tempo, na alegria e na relativa tristeza, na saúde e na doença não grave, na riqueza e enquanto a pobreza não chegar, por quase todos os dias até que você morra. Você, moça, casaria com o camarada que faz um voto desse? De jeito nenhum. Mas infelizmente muitos de nossos dias estão tentando devotar uma obediência parcial aos votos que fizeram aos outros, à sociedade e até mesmo à palavra de Deus. É hora de considerarmos melhor essas questões e consertarmos o que precisa ser consertado em nossas vidas. Por isso, aproveite essa noite e sonde o seu coração em oração e assuma uma nova postura de obediência a Deus. Pode parecer engraçado, sabe, mas não é. A Ana, minha esposa, inclusive, é adepta a essa oração. A pessoa assumiu um compromisso diante de Deus de viver casado até que a morte o separe. Ouviu em alto e bom som que o que Deus uniu, o homem não separa. Pelo quê? Agora quer oração em face da chamada incompatibilidade de gênero. A oração deve ser assim, não é só o Cláudio Duarte. Senhor, fulmina ele agora, Senhor. Insuficiência cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos. Veja, amado, eu bem sei que existem casos e casos, pelo que eu não quero aqui fazer juízo de valores ou cometer desrespeito às situações particulares. Mas a realidade é que a gente brinca. Agora o caso é sério, pois tem muita gente que está em dificuldade, mas a última coisa que busca é saber como Deus vê a situação e qual a sua vontade. Quantas e quantas situações seriam evitadas se simplesmente nos perguntássemos: em meus passos, o que faria Jesus? Eu vou concluir. Para terminar, é fato que nós temos muita dificuldade em descobrir os nossos erros e pecados. Eu disse os nossos erros e pecados, pois os erros e pecados dos outros são muito fáceis de detectarmos. Tanto é que o Senhor Jesus, em pouco antes do mesmo texto de Lucas 6 que lemos, nos faz uma advertência, está lá no verso 41. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar os ciscos que está no olho do seu irmão. Por isso, meu querido, minha irmã, minha querida, eu dirijo essa palavra que hoje eu trouxe em primeiro lugar para mim mesmo e depois para você que me ouviu. Não é para o seu marido que não está ouvindo, não é para sua esposa que não está ouvindo, não é para o seu filho, sua filha, seu pai que não estão ouvindo, se bem que você pode retransmitir para ele, mas é para você.
Por isso eu volto a perguntar e que teria terminar essa palavra com uma pergunta. Você sabe o que Deus espera de você? Você está agradando a Deus? Responda em oração. Vamos orar? Pai, que a tua vontade se revele a todos quanto ouviram essa mensagem. Continue a se revelar a mim, que o teu Santo Espírito nos mostre onde temos falhado em corresponder ao teu santo amor, em lhe agradar, obedecendo aos teus propósitos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, estamos, Pai, na tua presença. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer, te bendizer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas famílias. E o nosso coração se enche de gratidão, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, e te louvar pelo Deus que o Senhor é, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por cada família que está ouvindo, que está participando, a família aos pés da cruz, e em cada casa que esta mensagem chega, Pai. Nós rendemos graça, Pai. Queremos te louvar, te bendizer, Senhor, na beleza da tua santidade. Continua, Senhor, nos abençoando durante essa semana. Nos visita, Pai, de maneira sobrenatural. Que a nossa casa, a nossa família, a nossa descendência, Pai, esteja rendido aos teus pés. Senhor, que nós possamos sempre estar no centro da tua vontade e o nosso coração voltado a ti, Pai. Porque a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Querido, espero que essa palavra de hoje tenha falado ao teu coração, que o louvor tenha falado ao teu coração. Espero que você tenha o teu coração agasalhado pelo senhorio de Cristo de uma forma surpreendente. Eu clamei para que o Espírito Santo tivesse liberdade plena para agir a cada um, em minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Queridos, nós precisamos continuar orando pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos governantes, que Ele estenda a mão sobre o Brasil, que o Senhor alcance o presidente da República, o Congresso Nacional, alcance o STF, alcance os governadores, prefeitos, todas as autoridades constituídas. Que você seja um homem temente ao Senhor e à Escritura por completa, que você respeite as autoridades constituídas, mas antes de tudo, que você obedeça a Deus. Guarde isso no teu coração, que você agrade ao Senhor, que você tenha uma semana abençoada, abençoadora, que aonde você for, colocar a planta dos pés, a presença de Cristo seja manifesta. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus.